Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal do Creuso. Hoje a gente vai estudar sobre a respeito da área lateral do tronco do cone. Então nas aulas anteriores aí, se você caiu de paraquedas, é bom assistir as aulas anteriores, né? O professor explica sobre o volume do cone, do tronco do cone, né? Então a gente sabe que o tronco do cone é essa figura aqui, né? Que foi constituída a partir de uma secção do cone. Então a gente tem essa figura. Ela pode ser representada aí por vários utensílios, ferramentas do dia a dia, um copo, um abajur, sei lá, uma forma, né? Tem vários objetos. Então é um objeto que pode estar presente bastante aí no Enem, no IFES, que é algo desse tipo. Então é importante a gente, né, conseguir entender. Então essa aula é uma aula assim um pouco mais profunda, que eu quero mostrar de onde é que vem essa relação, né? Relação para calcular essa área lateral do cone, do tronco do cone, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que ter base é o que? Se eu tentar simplificar esse cara, se eu fizesse um corte aqui e esticasse para lá e para cá, eu ia ter uma coisa mais ou menos assim, né? Devo captar então. Aqui eu teria a minha geratriz, esse cara, geratriz, né? Tronco do cone. Aqui eu teria um arco, né? Formado pela minha circunferência menor, então seria 2πrzinho, e um arco formado pela minha circunferência maior, que seria 2πrzão. Então isso aqui é praxe, né? Sei que o desenho está ruim, aí aqui eu fiz uma versão um pouquinho melhor para a gente colocar os valores. Então, ó, daqui para cá, fazendo a planificação, eu teria essa figura. Claro que a área superior e inferior é uma área da circunferência, então essa área aqui, ela é praticamente, a gente pode chamar ela de A1, ela seria πrzinho quadrado. E essa aqui, vou chamar de A2, ela seria πrzão quadrado. Então ficou fácil, as duas aqui são triviais. O nosso desafio está em calcular essa área aqui, que é a área central aqui. Então não é tão trivial a gente conseguir calcular essa área. Precisa utilizar aí umas magias aí, beleza? Então a ideia é a gente se concentrar nesse cara aqui. Para isso, o prof então lembrou que um tronco do cone ele é construído a partir do cone, né? Então aqui no cone a gente tem algumas medidas que a gente vai passar para cá, para a gente entender esse processo. Então, novamente, quando eu faço aquela planificação, eu tenho o que? Aqui, ó, eu vou ter a geratriz, que é essa distância, né? De novo, suponha que eu peguei um cara aqui, fiz um corte, abri para lá e para cá. Então vou ter essa geratriz, né? Nosso objetivo é encontrar o A3 agora, tá? Daqui até aqui a geratriz. Daqui até aqui, rapaziada, é a nossa geratriz do cone e não a geratriz do tronco do cone. Aí eu coloquei Gzão e Gzinho para diferenciar. Então é o nosso Gzão. Gzão é o nosso raio, né? Bom, o que mais que a gente sabe? Aqui o nosso comprimento é 2πrzinho e aqui é 2πrzão. Então, a partir daqui a gente já pode começar a entender nesse processo, tá? Então aqui o que a gente tem? A gente tem essa figura, na verdade, ela é o que? Ela é uma fração de uma coroa, tá? Coroa, essa a gente aprendeu a calcular em aulas passadas, né? A área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. Então aqui a gente vai ter que achar algumas relações aqui para estar desmistificando isso aí, beleza? Então, vamos seguir o baile. Coloquei essa figura aqui. Então a gente pode definir que essa área A3, ela vai ser o quê? Ela vai ser essa área da coroa ou dessa parte dessa como é que a gente chama aqui? Eu até esqueci agora. Dessa seção, né? Maior menos a área dessa coroa menor, claro, a proporção. Então vou chamar aqui, ó, a área da coroa maior menos a área da coroa menor. E lembrando, não é a coroa, né? Essa seção da coroa, essa parte da coroa aqui. Bom, então a gente vai para esse cara aqui, a gente vai ter que estabelecer algumas relações, tá?
Para a gente determinar esse cara, eu vou por um caminho. Talvez não é um caminho comum aí, mas eu vou partir de uma proporção, uma proporcionalidade que existe na circunferência. Veja bem, vou mostrar aqui para vocês. Ó, então vou generalizar. Suponha que eu tenho uma circunferência, essa circunferência tem raio G. Então eu posso dizer que a área dessa circunferência, que é π Gzão quadrado, está para o comprimento dessa circunferência, que é 2πg. Até que concordam, né? A área dela está para o comprimento dela. Tranquilo até aí? Então, beleza. E como aqui eu tenho o que eu quero é a área daqui até aqui, né? Desse setor circular, lembrei do nome que estava faltando, desse setor circular, essa área aqui, o que acontece? Suponha que eu tenha aqui um comprimento, vou chamar de comprimento x. Então eu posso dizer então que a área do setor circular, que é o que eu estou querendo calcular aqui, ó, o meu A, esse cara eu vou escrever aqui, tá? Não vou ficar colocando maior, mas é a área maior que eu estou fazendo primeiro aqui. Está para, então esse cara aqui, né, vou chamar de área do setor circular, está para esse comprimento. E esse comprimento, cara, ele é o quê? Ele é esse cara que a gente calculou. Sei quanto que ele vale. Ele vale 2πr. Então está para 2πr. Então a partir daqui eu consigo achar o valor da minha incógnita, que vai ser o quê? Se eu isolar o meu área do setor circular maior, aqui vai ser esse cara, G, esse cara aqui, que multiplica esse cara aqui, dividido por esse cara aqui, né? Então, aqui eu já consigo simplificar. Eu posso cortar π com π, posso cortar 2 com 2, um quadrado desse g posso cortar com g aqui, dessa geratriz grandona. E aí, o que vai acontecer, rapaziada? Se liga, a nossa área do nosso setor circular maior vai ser π Rzão G. Beleza? Então, eu posso colocar agora aqui o valor aqui, ó, π Rzão geratrizona, menos a área do setor circular menor. E eu vou usar a mesma coisa. Vou até ver se consigo fazer aqui embaixo. Vou usar a mesma lógica. Só que agora eu quero essa área aqui, né? Essa aqui que eu acabei de achurar. Mas eu vou apagar aqui para não poluir o desenho. Né? Essa areazinha aqui, que vai ser o quê? Posso usar a mesma relação. Só que agora o nosso raio daqui até aqui não vai ser mais o Gzão. Vai ser quem? Aqui que vem o The Cat of the Jump. Vai ser o Gzão menos o Gzinho. Captaram? Porque daqui até aqui é Gzão, tirei o Gzinho, então é esse nosso raio aqui. Então a gente vai usar essa relação. Então a área, a mesma coisa, a área formada, agora o nosso raio vai mudar. Vou apagar esse exemplo, que eu vou tentar usar ele aqui pra gente ver, né? Fazendo a regra de 3, né? Agora esse nosso raio é Gzão menos o Gzinho, tá? Meio zoado aqui, mas só para representação. Então eu vou dizer que π que multiplica Gzão, que multiplica o Gzão menos o Gzinho ao quadrado, πr quadrado, né? Vai dar a área total dessa circunferência. Está para o comprimento total dela, que é o quê? 2 vezes o π que multiplica Gzão menos o Gzinho. Assim como, agora o que eu quero, a área, né, da menor, aí essa daqui é menor, então a maior é essa aqui, vou escrever aqui a maior, e essa aqui é a menor. Beleza? Não vou usar a mesma incógnita aqui. Essa parte aqui da menor está para esse comprimento, que agora é esse comprimento aqui, ó, né? Que é 2πrzinho. Então 2πrzinho. Isolando, brother, esse cara aqui, como é que fica? Eu vou ter esse vezes esse, né? Então eu vou ter π que multiplica Gzão menos Gzinho ao quadrado vezes o 2
pi Rzinho, assim como... Aí, desculpa, aí agora esse cara aqui está multiplicando, passa a dividir. Então, 2π Gzão menos Gzinho. Posso simplificar, Creuso? Posso. Posso cortar esse π com esse π, esse 2 com esse 2, esse g, Gzão menos Gzinho, com um cara desse aqui. De tal forma, o que eu vou ter agora? Olha lá, olha só, eu vou ter π Rzinho, Gzão menos Gzinho, beleza? E é isso, né? Acabou. Então, tem essa relação aqui. Então, aqui eu já posso colocar π Rzinho, Gzão menos Gzinho. Um parênteses, né? Então, agora, rapaziada, agora que mora o perigo. Ó, já começamos a desenvolver a nossa fórmula. Então, isso aqui eu vou apagar e a gente vai tentar desenvolver esse cara. Bom, eu posso colocar até esse momento o π em evidência, para dar uma melhorada. Então, vou colocar o π em evidência. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter Rzão, Gzão, menos Rzinho, que multiplica Gzão menos Gzinho. Aí agora vamos parar um pouquinho e pensar no que a gente tem lá no problema. A gente tem o Rzão? Vai ter, né? Consegui calcular pelo menos. Vai ter o Rzinho? Vai ter. A gente vai ter o G, o Gzinho? Vai ter. Mas e o Gzão? O Gzão não vai estar lá, né, no problema. Então a nossa ideia é escrever esse Gzão em função do Gzinho ou em função da altura, em função de alguma coisa. Então veja bem, vamos voltar aqui no desenho. Aqui, ó. Tá? Então esse Gzão a gente vai ter que escrever em função de alguma coisa. Tá? Então se liga só. Então, a gente pode usar várias relações. Olha só, a gente tem um triângulo retângulo aqui, né? Temos esse triângulo retângulo. Desse triângulo retângulo, eu consigo relações entre a altura, entre a geratriz, entre os raios. Então, rapaziada, eu vou usar essa relação aqui. Veja bem, a distância daqui até aqui, vocês concordam que é o Gzão menos o Gzinho? Aí fechou. Então eu vou dizer, também vou usar outra regra 3 aqui. Vou usar uma proporção. Eu vou dizer que, ora vista, eu tenho dois triângulos aqui, ó. Estou contornando eles. Um triângulo maior é semelhante com esse triângulo menor. Já vista esse cone aqui, nesse caso aqui, ele é equilátero, né? Então vamos ver. Eu vou dizer que o Gzão menos o Gzinho está para o Rzinho, ou seja, essa geratriz está para essa base, assim como a geratriz grandona, mas a geratriz grandona é o G, né? É o Gzão. Está para o Rzão. Beleza? Então daqui eu consigo desenvolver alguma coisa, né? Ó, se eu multiplicar cruzado, o que eu vou ter? Eu vou ter o meu Rzão que multiplica o meu Gzão menos o Gzinho. Isso aqui é igual ao meu Gzão Rzinho. Beleza? Aqui eu posso utilizar a propriedade distributiva. Eu vou ter o meu... eu vou colocar o G na frente, tá? Eu vou ter o meu Gzão Rzão. Esse, com esse chuveirinho, né? Menos Gzinho Rzão. Igual ao meu G Rzinho. Como o meu objetivo é isolar o Gzão, né? Que é o Gzão que eu não vou ter lá. Eu posso fazer o quê? Eu vou passar esse para cá e esse para lá. Então, eu vou ter o meu Gzão Rzão menos Gzão Rzinho. E isso tem que ser igual ao meu Gzinho Rzão. Vou colocar o G em evidência. Olha lá. Pronto. Isso aqui é Gzinho Rzão. Esse cara está multiplicando, passa dividindo. Então, o meu Gzão isolado vai ser Gzinho Rzinho sobre Rzão menos Rzinho. E essa relação aqui eu vou levar lá para o nosso Paranauê lá, beleza? Então vou pegar aqui, ó, copiar esse cara, vou levar aqui para nossa. Será que vai dar certo? Vai, né? Tá aqui, ó. Então essa relação a gente tirou lá da outra, né?
essa relaçãozinha aqui que eu tirei lá da outra situação. Vou trazer para cá. Então, olha só. No lugar do meu Gzão, eu vou escrever Gzinho Rzão sobre Rzão Rzinho. Vou desenvolver aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então, vou ter π aqui Rzão, que multiplica quem? O Gzão, que é o quê? Gzinho Rzão menos R. Menos o R. Aqui eu até poderia... já vou fazer um chuveirinho. Que vai ser Rzinho Gzão. Quem que é o Gzão? Já vou substituir. Gzinho Rzão menos Rzinho. Tá? E menos com menos é mais. Eu vou ter o Rzinho G. Beleza? Bom, aqui a gente já pode fazer alguma coisa, né? Posso colocar esse cara aqui também, se tirar MMC, dividir e multiplicar, colocar tudo entre Rzão e Rzinho, né? Então, já posso fazer esse esquema. Então, vou reescrever esse cara aqui. Ó, perceba, eu vou colocar aqui Rzão menos Rzinho sobre Rzão menos Rzinho. Como se eu tirasse o MMC, dividisse e multiplicasse. Beleza, rapaziada? Agora está todo mundo com o mesmo denominador. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever ele como π. Aqui embaixo eu tenho meu Rzão menos Rzinho. E aqui em cima eu vou ter a soma desses caras. Beleza? Então, eu vou ter aqui Rzão com Rzão. Olha lá. Rzão quadrado G. Beleza? Aqui foi. Aqui, o que eu tenho? Menos, eu vou escrever Rzão Rzinho G. E agora eu vou fazer um chuveirex aqui. Aqui eu vou ter mais, se liga, Rzão Rzinho G. Esse com esse vai dar mais. E mais e menos é menos. Rzinho quadrado G. Puxa vida, Creuso, que loucura. Posso simplificar alguma coisa? Posso, né, rapaziada? Ó, esse cara e esse anula, né? São opostos, né? Então, vamos continuar aqui. Como é que fica esse cara aqui? Então, eu vou ter π, né? Aqui dentro do colchetes. Multiplique isso daqui. Eu vou ter... Vamos lá. Eu vou ter eu vou ter G aqui e G aqui. Posso colocar o G em evidência. Ó, posso colocar um G em evidência aqui. Ver se vocês estão captando aqui. Então, eu vou ter Rzão quadrado menos Rzinho quadrado sobre, embaixo, Rzão menos Rzinho. Até escrevia mais, esse G eu posso passar para cá. Então, melhorando essa relação aqui, eu vou ter π, já vou colocar o G aqui. E esse cara aqui, rapaziada, agora que vem the cat of the jumps, esse cara aqui, ele é o quê? Ele é... Não, tem que fazer assim mesmo. Ele é um produto notável, né? Quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então, a gente pode simplificar esse cara. Então, esse cara aqui vai ser o quê? Produto da soma pela diferença, né? Então, esse aqui é produtos notáveis, oitavo ano, nono ano, né? Então, Rzão menos Rzinho. Pô, aqui foi mal, coloquei G, né, cara? Fiz caca na hora de escrever. Isso aqui, ó. Que é Rzão Rzinho, brother. Tá? Isso que a gente estuda lá. Então, que é Rzinho. Então, posso simplificar esse cara com esse. Tá? De tal forma que... Então, o nosso... Vou escrever aqui agora. Vou vir pra cá, tá? Que o nosso A3, ele vai ser igual, então, o que? A π geratriz que multiplica Rzão mais Rzinho. E daí a gente tem a nossa relação. Uma vez que a gente tem o A3, então agora a gente sabe a área total do tronco do cone.
A gente sabe, né? Então, essa relação aqui, ela ficou super importante, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar essa relação, vou jogar pra cá, tá? Copiar ela, então vou voltar aqui algumas situações que era que a gente queria. Então, esse cara aqui, a gente sabe que ele é, então, eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Então, a área 1 é πrzinho quadrado, a área 2 πrzão quadrado e a área 3 π geratriz, né, o valor da geratriz, Rzão, Rzinho, tá? A gente também, se quiser escrever o valor da geratriz em função da altura, também pode, tá? Só ver se isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então, mas basicamente a gente já consegue calcular. Bom, 20 minutos, consegui, até ser mais sucinto, a ideia é fazer algumas atividades aqui. Tá? Então vamos para a primeira. Qual é a área total? Total, então tem que contar todas as três, né? Do tronco de cone que possui altura 16. Opa, vou ter que fazer um esboço aqui, daquele jeito, ó. Vamos lá, que sabe fazer ao vivo, calma. Vou ter que fazer um esboço aqui. Muito ruim, muito ruim. Esboço aqui, vou fazer uma maiorzinha aqui, beleza? E a gente liga aqui. Então, beleza. Então, vamos colocar os valores. Sempre bom fazer o desenho, tá? Então, altura 16. Lembrando que a altura vem daqui até aqui. Então, 16. Vou omitir a unidade, tá? Tá tudo em centímetros? Tá. Então, vou omitir a unidade. Então, 16. O raio da base maior é igual a 26. Então, esse cara aqui é 26. E da base menor é 14. Opa, 14. Tá aqui. Bom, use π igual a 3. Muito bom. E ele quer que a gente calcule, então, a área total. A área total, vamos lembrar, vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Tá? Vamos calcular cada uma delas separada, beleza? Então, o que é a área 1? A área 1 vai ser πr quadrado. Então, π 14 quadrado. Valeu? Então, esse cara aqui, 14 quadrado, rapaziada, vai dar 196, né? Então, vai dar 196 π centímetros quadrados. Beleza? A área 2 é π rzão quadrado, que é 26. Π 26 quadrado. Isso aqui vai dar 676. Eu coloco esse negócio aqui, vai dar 676 π centímetros quadrados. Então já tem a área 2 e a área 3. Bom, a gente viu que a área 3, vamos colocar aqui a relação, era o que? Era π que multiplica a geratriz Rzão mais Rzinho, não é isso? Então, a gente tem a geratriz, eu tenho Rzão, tenho Rzinho, mas não tenho a geratriz. Então, a geratriz a gente vai calcular aqui. Como? Olhando para esse triângulo aqui que eu estou fazendo aqui meio zoadinho, que vai ser esse triangulinho aqui, ó. Ó, tá ligado, guerreiro? Esse triangulinho. Então, né, ele tem que ser retângulo e tal. É possível calcular? É possível, né? Ó, a minha geratriz é o que eu estou querendo. Eu sei que a minha altura é 16. E esse cara que está aqui embaixo, ele vai ser dado pela diferença de quem? De 26 com 14, não é verdade? Então, esse cara aqui, ó, ele vai ser o 26 menos o 14, né? Vou colocar um igual aqui, né? Que vai dar o quê? Que vai dar 12. Então, sei que esse cara aqui de baixo é 12. Aplicando esse cara aqui no teorema de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa, que é g quadrado, vai ser igual à altura, que é 16 ao quadrado, mais esse outro cara aqui, que é 12 quadrado. Beleza, rapaziada? Então a gente pode desenvolver... Opa, é isso aí. A gente pode desenvolver esse cara aqui fácil, molezinha, né? Então, isso aqui vai dar 16 ao quadrado é 256, né? Tem que saber, né, rapaziada? 12 quadrado, 144. Isso aqui é de praxe. Então, nosso g quadrado vai ser essa soma aqui. Né? Eita, aqui que sai fora, tá? Aqui vai ser o quê? 400. Raiz de 400 é? Então, o g vai ser a raiz de 400. Lembrando que a gente está trabalhando com problemas geométricos, né? Eita, nós, que vai dar vintão.
Então é 20 centímetros. Então G20, se G20, brother. G20, né? Então nosso A3, ele vai ser πg, que é 20, que multiplica o Rzão, que é 26, mais Rzinho, que é 14, cara. Ah, moleque. Então a gente tem π, que multiplica o 20, que multiplica esse cara aqui, que vai dar 40, né? Beleza? 40. Então, 40 vezes 20, a gente tem 800. Então, meu A3 vai ser igual a 800 pi centímetros quadrados. Como ele quer área total, a gente pode somar tudo e utiliza, vai substituir o pi por 3, né? Então, a nossa área total, a gente pode até colocar o pi em evidência aqui, né? Porque eu tenho pi em todos aqui, para não precisar multiplicar. Então, eu vou ter pi, que vai multiplicar 276, não, A1 é 196, 196, você soma com 6, 76, que você soma com 800. Ainda tem que multiplicar por 3, tá? Então, minha área total vai ser essa soma. Então, fiz aqui 167. Oi! 1672, que eu ainda vou multiplicar pelo π, que ele disse que é para substituir por 3. Então, a nossa área total vai ser esse cara aqui. Então, 3 vezes 6, 3 vezes 2 aqui vai dar 6. 7, 21 vai 2. Aqui dá 18, 19, 20 vai 2. 35 centímetros quadrados. Beleza? Então, tá aí. Atividadezinha massa, né? Legal aí. Resolveu utilizando as fórmulas aí. Não é tão difícil, né? Porque a gente pega a manha e com certeza a ideia dessas aulas aqui é enaltecendo, melhorando a sua desenvoltura em matemática. Beleza, rapaziada? Acho que tem mais atividade que eu deixei. Vamos ver aqui. A figura abaixo representa, tá escrito errado, representa, né? Representa a planificação de um tronco de cone equilátero. Determine sua altura e sua área lateral. Então, muito parecido com a atividade que a gente fez ali na questão anterior. Então, eu vou começar pela área lateral, né? Já que ele deu a geratriz. Então, a gente viu que a área lateral, vou chamar de A3, né? A gente viu a área lateral A3. Área lateral, né, brother? Dá uma L que fica mais bonito. Então, a área lateral, ela é o quê? O π, a geratriz, Rzão mais Rzinho. Temos esses valores? Temos, brother. Então, π, vamos lá, 3,14 vezes. Como ele não falou nada para usar π igual a 3, né? 3,14 vezes a geratriz, que é 13, vezes raiozão, 11, mais o raiozinho, que é 6. Então, a gente tem o que? 3,14 vezes 13 vezes 17. Vou fazer aqui rapidinho, já digo o resultado. Ó, então aqui deu 69394. O que? Está em centímetros, né? Então, centímetros quadrados. Então aqui já foi. Depois ele pede o que? Ele pede a altura, né? Altura, tá aqui, ó. Aqui é a altura. Então, a gente tem que olhar, agora não a forma assim planificada, a gente tem que olhar a geralzona, né? Então, vou fazendo aqui porrões. É um esboço, está meio derretido. Então, o que a gente quer? Ó, lembrando, a gente tem esse cara, que é 6. A gente tem esse outro, que é 11. A gente tem a altura. Nossa, mãe, a gente tem essa altura aqui. A gente não tem, porque a gente quer calcular. Então, de novo, né? Tem que olhar para quem? Para esse triângulo retângulo aqui, rapaziada. Esse aqui é o cara.
cara de cavalo. Né? O desenho não está muito bom, mas tem que olhar para esse cara aqui. Tem como calcular? Tem. A minha altura está aqui, a minha geratriz é 13, então faltando a minha base do triângulo, que vai ser o 11 menos o 6. Ora, essa distância aqui vai ter que ser 5. Com isso consigo calcular, né? Então, Pitágoras, bora lá. 13 quadrado é igual ao quê? A h ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isola o h. Você vai ter 13 ao quadrado, que é um 69, menos o 5, passou para lá, né? Que é 25. Isso nos dá 144, né? 144. 144 é o que? Raiz de 144 é 12. O meu H é 12. 12 o que? 12 centímetros. Então, mais uma questãozinha. Tem o tempo inédito na história aqui do canal do Creuso, isso acontecer. Questãozinha do Enem, tá? Brother, muito fácil, questão conceitual, não pode errar, né? Então vamos lá. Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Tá aqui essa forma, bem conhecida nossa, né? Forma da vovó, da mamãe aí, né? Bom, nela identifique-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são, item A, um tronco de cone e um cilindro. Brother, eu não tenho cilindro aqui, né? Eu tenho essa externa, digamos aqui, é um tronco de cone. Lembrando que a parte que está tracejada que a gente não conseguiria ver, né? E essa outra aqui, que também é um tronco de cone, só porque ela está no formato, sei lá, virado de ponta cabeça, a gente pode pensar assim, mas também é um tronco de cone, então não é, né? Item B, um cone e um cilindro. Nem cone nem cilindro, porque não está completo, né? Não vai até o vértice, então não. C, um tronco de pirâmide e um cilindro. Não tem nem... A gente está trabalhando aqui com figuras com elementos circulares, então não pode ser pirâmide, tá? Pirâmide tem que ter face, beleza? Item D, dois troncos de cone. Dois troncos de cone. Item E, dois cilindros. Não, então item D, ó. Era a questãozinha de graça aí no Enem que saía. Claro, você tem que ter estudado aqui para ter o conhecimento dessa palavra, né? Saber o que é um tronco de cone, né? Às vezes as pessoas nem utilizam isso assim no dia a dia. Era isso, rapaziada. Beleza? Valeu. Essa aula um pouquinho densa, mas eu acredito que ela vai agregar bastante para os seus estudos, para os seus conhecimentos aí. Abração do Creuso e falou!